da semana passada com uma tarefa que era a gente pedir 3 indicações para cada atendimento que a gente fizesse. Cada dia de atendimento, né? Pedir pelo menos 3 indicações. Eu fiz aqui o meu dever de casa, como eu sempre faço, continuei fazendo, né? E deixa eu contar para vocês que eu já tive um agendamento da semana passada para cá, já avaliei e ainda não fechei o tratamento, mas a paciente verbalmente já ficou praticamente fechado e com a requisição do exame para fazer. Um paciente de protocolo, Josafá. Então, veja, eu atendi a nora dela, Mônica e Matheus, a nora dela fez um implante comigo, R$ 4.000 o orçamento, e semana passada ela retornou apenas para a gente remover a sutura. Boa noite, Jéssica. Chegando. E aí... Boa noite, hoje eu estou de volta. Muito bem, vamos ouvindo aí. E aí, após a remoção da sutura, né, conversando como foi a recuperação, né, eu já havia feito a cirurgia dela, ela disse que a recuperação tinha sido muito boa, né, que não tinha sentido nada, que estava perfeito, parecia que nem tinha feito implante. E aí, nesse momento, eu usei até o gatilho do medo, Josafá, como a gente estava conversando aqui, né, perguntei se tinha sido uma experiência mais ou menos traumática do que ela esperava. Ela disse que muito menos, né? E, nesse momento, eu perguntei se ela conhecia alguém que também não fazia implante, né, que não tinha feito implante ainda porque tinha medo, e ela citou a sogra. Diz que a sogra morria de vontade, mas tinha medo. E aí, nessa conversa, a gente conseguiu agendar a avaliação da sogra dela. A sogra dela já veio no dia seguinte, isso faz parte da minha estratégia também, quando eu consigo esses agendamentos de referência, de indicação, eu sempre coloco para o mais breve possível. Se eu não tiver vaga na minha agenda, eu arrumo uma vaga no dia seguinte, se a pessoa puder vir, para atender ela, entende? E aí eu já encaixei no dia seguinte, a sogra veio, né, a gente fez um orçamento aqui, a avaliação dela para protocolo, R$ 16.000, já está com o exame solicitado. Então, se a gente não perde indicação, a gente perde oportunidades, né? Conta aí, Josafá, você pediu as indicações ou surgiram ainda espontâneas? Tá seu microfone aí, liga aí. Não pedi ainda não. Vieram espontânea, né? Muito Mas, bem. de fato, eu fiquei na dívida do dever de casa. Muito bem. Lembre-se sempre que a gente, toda vez que encerrar um tratamento, são 2 coisas obrigatórias, agradecer e pedir indicação, né? Veja, como toda estratégia de captação de pacientes, a estratégia de pedir indicação, ela não vai funcionar com todos os pacientes que a gente pede, né? A gente pede a vários e nessa jornada aí alguém vai indicar, entendeu? Conte, Mônica, você... Então, Diego, eu passei a semana toda pensando aí nessa atividade que você me passou. Porque assim, eu vejo na minha área, que é a odontopediatria, que essa indicação ela já é voluntária. Ela já acontece porque, tipo, eu atendo muito assim, tipo, atendo a criança e logo em seguida os pais perguntam, você atende adulto também? Posso marcar? E aí vai passando para parentes, amigos, e ela vem desse jeito. E aí eu digo, e agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pedir essa indicação? Porque, no caso, o meu atendimento ele é mais infantil, né? Perfeito. Eu não consegui encaixar aí essa indicação para mim, entendeu? Legal. Mas, veja, o atendimento nichado, ele traz oportunidades também. Por exemplo, vocês há de concordar comigo que as mães, por exemplo, mães de crianças, elas geralmente se conectam e conversam muito com outras mães. Concorda comigo, Mônica? Isso, então, é isso. É por isso que os meus atendimentos hoje é muito isso. Eu tenho certeza que aquele paciente ali, aquela mãe, ela indicou, ela mandou várias outras, entendeu? Que chegam dizendo, olha, eu vim porque a mãe da amiguinha da minha filha falou. E aí, realmente, eu sinto isso. Eu só não entendi como eu iria colocar, entendeu? Perfeito.
a indicação espontânea, ela sempre acontece, né? Lembra que eu falei, se você entrega um serviço que você é exclusivo, ou você é tão bom ao ponto de encantar o seu paciente, a indicação espontânea vai acontecer. Mas a gente sabe também que tem aquele paciente que vai ver exclusividade no seu atendimento, que vai amar o que você fez, que vai se encantar com o seu paciente, mas quando sair do consultório, ele, sabe? Ele vai simplesmente esquecer, a não ser que alguém pergunte a ele. Entende? Então, a indicação espontânea, ela acontece, Mônica, ela acontece, pessoal, em qualquer negócio que seja. Como eu disse, se você gerou um encantamento ou se você tem um serviço exclusivo, ela vai acontecer de forma espontânea. O pedido, a estratégia faz apenas potencializar isso. Entende, Mônica? Por exemplo, se você atende 10 crianças, eu imagino que não são as 10 mães que vão indicar. Talvez 1, 2, 3. Mas aí, a partir do momento que você começa a ter uma postura mais ativa nesse sentido, ao invés de ter 2, você vai ter 4, você vai ter 5, você vai ter 6 mães que estão indicando. Entende? E essas mães, como eu disse, eu imagino, posso estar equivocado, mas eu imagino que elas se conectam com outras mulheres que também estão passando por essa fase da maternidade, né? Por essa fase inicial, desde a gestação, né? Grupos, encontros de gestantes, de mães, enfim, isso é muito comum. Então, quando você começa a fazer isso de forma intencional, isso pode ser potencializado. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu falei que ia mandar, mas eu quis deixar diante daquela tarefa que vocês fizessem isso de forma espontânea, do jeito de vocês, tá? Eu vou mandar no grupo aqui agora o link daquele script que eu mostrei na aula passada. Vocês vão clicar aí, vocês vão abrir um mapa mental. E nesse mapa mental, Mônica, Jéssica, Matheus, Josafá, tem aquele script que eu mostrei, né? Vocês vão clicar lá, vocês vão ver a etapa dessa estratégia, as etapas, e o script, o textinho do que basicamente você deve falar, tá? E aí, obviamente, que você precisa pegar aquilo e adaptar para a sua realidade, para o nicho que você atende, para o público que você atende, entendeu? Então, veja, a estratégia do marketing de referência, o objetivo dela é potencializar as indicações que acontecem, que já acontecem de forma espontânea, né? Quem me pediu para participar aqui? Deixa eu mandar no grupo aí o link. Aí você abre lá, Mônica, você dá uma olhada para ver se clareia um pouquinho aí a estratégia para você, tá bom? Jéssica, e você, Jéssica? Fez o desafio? Eu não participei da passada, porque eu estava na especialização. Foi. Verdade. Eu vou mandar o link lá para você assistir a aula, viu? Pronto, certo. Só um momento aqui. Mandei aí o link no grupo do script, né, daquilo que eu faço aqui para pedir essas indicações. Então, daqui para frente, olhem esse script, adaptem ele à realidade de vocês, né, e vamos ver o que é que a gente consegue de resultado com isso. Mas veja, eu sempre peço essas indicações, sempre converso com o paciente de modo a achar uma brecha para pedir uma indicação a ele, e na grande maioria das vezes isso funciona, né? Não são todos os pacientes que indicam, não são todos os pacientes que indicam e de fato a pessoa que ele indicou comparece, mas veja, se eu fizer isso com 10 e 5 comparecerem, show de bola. E toda estratégia de marketing, toda estratégia de captação de paciente é assim, ela não vai funcionar 100%, né? A gente coloca uma propaganda na rádio e a gente não sabe qual é o resultado daquilo. Quantas pessoas que vão chegar até a gente por conta daquilo. A gente faz panfletagem, a gente está postando no Instagram ali com frequência, a gente não consegue metrificar isso e ter 100%. Nem todo mundo que vê o nosso conteúdo vai virar os nossos pacientes, né? Então, assim, toda estratégia alcança um determinado número de pessoas, mas quando vem chegar ao nosso consultório, né? Lembram do funil de venda? As pessoas entram, quem de fato é atendido e fecha com a gente é uma quantidade menor. E por isso é importante a gente potencializar isso. A gente falar com muita gente, a gente ter, de fato, uma rede de contatos muito grande para conseguir ter um resultado legal sobre isso, ok? Então,
tratando sobre a mina de ouro que eu falei, né, lá no grupo, que é o tema da nossa aula de hoje, eu facilmente poderia chamar essa aula aqui como a estratégia, né, a estratégia da mina de ouro esquecida. Esquecida porque muitos de nós, dentistas, não vamos minerar, não vamos procurar o ouro escondido ali naquela mina, né? A maioria, na verdade, nunca nem entendeu. O dentista que não pensa o seu consultório, a sua clínica de forma estratégica, ele nem percebeu que existem essas oportunidades à sua frente. Tá? Ele não enxerga para isso, porque ele está dedicando tempo na cadeira, atendendo, fazendo procedimento, né? E aí ele vai ser muito superficial, em suas estratégias. Ok, pessoal? Então, eu estou falando a todo momento que a gente precisa dedicar tempo para pensar o nosso negócio, a gente precisa dedicar tempo para enxergar as estratégias, para bolar novas estratégias para a nossa clínica, tá? Então, é tão importante quanto atender, você pensar como atrair novos pacientes, você estudar os canais de aquisição, você aplicar estratégias com esses canais para trazer novos pacientes, tá? Então, quem não faz isso, certamente não enxerga essa mina de ouro, e essa mina de ouro nada mais é do que a nossa base de contatos. As pessoas que já conhecem a nossa clínica, as pessoas que já passaram pelo seu consultório, que já foram atendidos por vocês, tá certo? Todo mundo tem essa mina de ouro, todo mundo tem a sua base de contatos, seja ela pequena ou grande. Obviamente que Jéssica, por exemplo, que tem 12 anos de clínica, não é isso, Jéssica? Vai ter aí uma mina gigante para explorar. Quem começou agora, que tem 1 ano de clínica, vai ter uma base menor, uma quantidade de contatos muito menor para ser explorado, ok? Mas veja, uma base de 12 anos, ela pode ser muito grande, porém, pode não estar muito qualificada, né? A pessoa que fez um cadastro, que passou na sua clínica há 10 anos, boa parte delas nem utilizam mais o mesmo número, você não tem mais esses contatos dessas pessoas, entende? Por outro lado, aquela lista de 1 ano, de 2 anos, ela vai ser uma lista muito mais qualificada, que as pessoas tendem a responder mais e a interagir mais com você no momento da abordagem, entendeu? Então, a nossa mina de ouro é a nossa base de clientes, ok, pessoal? E por que eu digo que ela é uma mina de ouro? Porque ali estão pessoas que confiam em vocês, que conhecem vocês, que sabem a localização da clínica de vocês, que têm histórias, e aí eu espero, né, que sejam histórias positivas enquanto, quando foram atendidas por vocês, certo? E, dessa forma, esses pacientes, eles vão ter um custo de aquisição zerado. Na aula passada eu falei que uma das grandes vantagens de você fazer o marketing de referência é que, além você teria um CAC, um custo por aquisição de cliente, praticamente nulo. Trabalhar a base é a mesma coisa. Você não precisa investir recurso para atrair esses pacientes de volta. Você só precisa investir tempo, ou ter alguém que faça isso, treinar a sua equipe para fazer isso, tempo para pensar nessa estratégia, ok? Então, por isso, eu digo que a nossa base de clientes, ela é uma mina de ouro, ok? Dessa forma, esses pacientes possuem também um grande potencial de fechamento. Paciente que você fez uma PPR há 3 anos, você pode chamar para ofertar um implante. Paciente que fez uma limpeza, você pode chamar para uma nova limpeza, pois já passaram 6 meses, 1 ano. Ou você pode chamar ele para fazer um clareamento. Ou você pode chamar o paciente de PT para substituir após 4 anos, ok? Então, existe ali muitas oportunidades com essas pessoas que, sobretudo, já conhecem e já confiam na gente, certo, pessoal? Qual é o grande problema dessa estratégia, né? Por que muitos de nós
não utilizamos. Aqui, o grupo hoje está faltando algumas pessoas, mas tem alguém aqui que já utiliza, que já buscou esses contatos, já mandou um alô, já procurou trazer esses pacientes de volta para a clínica? E aí, Josafá? Josafá tem pouco tempo, né? Isso, Diego, eu tenho um pouco tempo de clínica, de consultório, né? Eu acho, um ano e pouco, por aí, né? Mas no novo endereço mesmo que eu estou mais inteirado, porque o outro eu dividia mais, pegava só a sobra do dia do PSF. Aí de janeiro para cá que eu estou mais dedicado ao meu, estou praticamente quase todos os dias. E foi no final da semana passada, foi sexta-feira, que eu paguei a missão para recepção, para ela pegar pacientes, por exemplo, aqueles pacientes que marcaram e desmarcaram de última hora e não vieram. Pacientes que estavam com um tratamento em andamento e sumiram, não deram mais notícia, entendeu? Então eu listei alguns, né, que eu lembrava né? E aí eu digo, ó, Gabi, aí você vai manter contato com fulano, fulano, fulano. Inclusive tiveram uns dois que eles tinham feito contato comigo, que era do outro consultório. Aí o contato era comigo. Aí eu passei o número para ela fazer o contato com o telefone do consultório e tentar buscar esses pacientes. Eu acho que foram uns 12 contatos que estavam assim, pacientes que sumiram, né? E alguns já tinham tratamento já em andamento. Desses 12, a gente conseguiu 4 confirmações, né? 4 confirmações. 2, como é da sede do município, eles trabalham pelo dia, eles optaram por uma agenda no sábado, quando eu for abrir uma agenda no sábado, ou que eu consiga atender eles depois das 18 horas, né? Pronto. Então, no caso, praticamente quase 50% aí a gente já teve um resultado positivo, né? É uma lista pequena, mas em proporcionalidade é bem significativo. Muito bom. Isso Muito aconteceu bom. sexta-feira. Perfeito. E mais alguém? Jéssica, Mônica, Matheus? Fez algum trabalho nesse sentido? Não? Eu trabalho com isso mais ou menos períodos, vamos supor assim, períodos esporádicos da agenda. Principalmente períodos porque aqui em Aracaju é bem complicado, porque a gente tem 30 dias de forró no mês de junho, né? Então, os pacientes querem tudo, menos ser atendido no dentista. É verdade. E aí, sempre períodos como esse, períodos de final de ano, eu sempre deixo a agenda voltada para as meninas procurarem esses pacientes que fizeram tratamento e que não voltaram. E como eu sou ortodontista, né, principalmente alguns pacientes que estão com aparelho e não estão retornando por algum motivo, para tentar captar esses pacientes de volta. Uma das grandes questões que a gente teve agora, recente inclusive, foi porque, assim, teve pacientes que procuraram, porém, eu mudei de endereço, né? Eu tinha comentado até no dia lá do curso presencial. Eu lembro. E, por uma falha minha, eu não tinha atualizado o endereço no Instagram do consultório. Então, tiveram alguns que falaram assim, passei na porta, vi que estava fechado, olhei no Instagram, mas não tinha endereço. Achei estranho. Que eles buscavam, aí eu terminei até atualizando isso esses dias. Perfeito, perfeito. E quando você faz essas campanhas, Jéssica, você nota resultado? Noto, sempre noto. Não é, vamos dizer assim, às vezes 50%, 60%, mas sempre tem algum retorno. Perfeito, perfeito. Sempre traz resultado, né? Sempre traz, sempre traz. Mônica, você tem uma mina de ouro que pode ser muito grande, porque sua clínica ela é multidisciplinar, igual a nossa aqui. Então, o paciente que passou aí há um ano para ser atendido por um médico, ele pode ser um... Então, assim, como eu te falei, eu ainda estou na luta do sistema, né? Eu já decidi, já estamos já instalando. E aí, Perfeito. esses dias eu já tinha solicitado às meninas que agora, fazendo a revisão lá dos prontuários, de todos os pacientes, já fosse fazendo anotações e enviando a mensagem para alguns. Muito bom. E aí, nisso, essa semana já foi agendado para mim, né? No caso, que era um paciente, eu pedi que fizesse a busca nos meus pacientes. Eu já consegui que voltassem muitos pacientes para aquela visita periódica, né? Ótimo. Limpeza, um cuidadozinho mais de prevenção. Perfeito, perfeito. O pediatra tem a oportunidade de ser a dentista da pessoa durante a vida toda, né?
durante a vida Bem isso, viu? inteira. E são fiéis, viu? Pense, meus Tem pacientes muita são fiéis. paciência, né? Ah, Com eu certeza. amo. Com certeza. E aí, Matheus? Ouviu, Matheus? E aí? Foi que, Tá ouvindo? assim, minha realidade é diferente, porque não atendo mais para clínica, né? Sim, sim. Meio que eu fico mais no. Não tenho essa questão de buscar indicações. É verdade. Perfeito. Então, pessoal, por que que perguntei aqui, de certa forma, vocês já estão ali engatilhando, né? Vamos dizer assim, nessa estratégia, mas por que que a maioria de nós, né, a maioria dos dentistas, o dentista que está dedicado à cadeira não utiliza isso da forma como pode ser utilizado? Primeiro, por falta de visão estratégica, né? Ele não enxerga, a gente acaba não enxergando a oportunidade diante disso, ok? E isso é natural, né? Como eu disse, a gente aprende na faculdade a ser dentista e não a ser empresário, não a ser vendedor. Então, muitos dentistas, muitos de nós, acaba que não desenvolvem essa visão estratégica de enxergar as oportunidades, né? Então, o primeiro ponto é que muitos não enxergam essas oportunidades. Segundo ponto, a falta de organização com os dados e com as informações. E aí entra a necessidade da gente ter um sistema, né, onde a gente vai cadastrar todos os pacientes e, sobretudo, cadastrar e colocar as informações de forma adequada. E aí eu digo isso por experiência própria, pessoal. Você tem que deixar muito claro, veja, Mônica, você que está implantando o sistema agora, para a sua equipe que o sistema está lá e na ficha de cadastro do paciente tem um bocado de informação. Essas informações precisam ser preenchidas. Se não, sabe o que é que acontece? A sua secretária vai lá e coloca só o nome do paciente. Ela não coloca endereço, não coloca cidade, não coloca muitas vezes nem o telefone desse paciente. Entende? O paciente chegou presencialmente ali, foi atendido na hora, fez um exame, uma consulta médica, sei lá, até um atendimento odontológico, e a sua secretária não se preocupa nem de pedir o telefone desse paciente. Então, a gente precisa ter essas informações organizadas, não é isso? Fala, Matheus. Então, amigo, acontecendo isso numa clínica que eu atendo, né? Que eu chegava, eu tive que pegar um sistema só para mim, porque o sistema deles estava muito bagunçado. Eu chegava na clínica para observar a agenda e tinha pessoas que, tipo assim, Letícia, qual é a idade de Letícia? Onde é que Letícia mora? E tem aquela questão do Receita Saúde, né? Para emissão da nota. Cadê o CPF do paciente? Não tem. Eu vou pedir. Aí nisso acabava que eu assumi a responsabilidade de atualizar o cadastro, que deveria ser obrigação da pessoa que estava na frente. Aí, tipo, já começou errado. O paciente chega na clínica, botou o primeiro nome, não chegou, não deu atenção no paciente para dar um cadastro. E tudo isso pega o paciente, vai, inclusive, até ver que é falta de profissionalismo da clínica. E, com certeza, vai afetar na produção. Né? Exato. E você não tem as informações. Um sistema para mim. Aí eu adquiri o sistema, coloquei ela como uma pessoa da clínica e agora ela está botando certinho. Porque o deles lá não estava dando certo. Perfeito, perfeito. E aí você está construindo a sua base também, né? Sua base de pacientes, de clientes, de contatos. Então, o que acontece é isso, é que muitas vezes as clínicas não organizam isso. O pessoal não se atenta que todas as informações do paciente precisam ser preenchidas e que em algum momento, por falta de visão estratégica, eles não enxergam que em algum momento aquilo ali pode trazer oportunidades, né? E como eu disse, eu falo isso por experiência própria. Eu sou antes de ser dentista, eu me formei em análise de sistemas. Então, sistema, para mim, é algo que eu tenho uma facilidade, que eu gosto muito, que eu tenho um olhar muito crítico. Então, quando eu abro um sistema que eu vejo lá, cadastro do paciente sem CPF, cadastro sem telefone, puxa, aquilo ali me deixa pé da vida, porque se existem os campos lá, eles devem ser preenchidos. Em algum momento, a gente vai precisar do CPF do paciente para declarar, para emitir uma nota fiscal, certo? Para estar no prontuário. A ficha cadastral do paciente no sistema é parte do prontuário do paciente, então ele precisa estar preenchida. E do ponto de vista estratégico, em algum momento aquilo ali pode ser útil.
Então, esse é o segundo ponto que faz com que muitos de nós dentistas não aproveitem as oportunidades que tem na sua base, a falta de organização, a falta de cadastro, ok? Um outro ponto é a falta da rotina, de processo. Tudo é processo, a gente só faz com maestria aquilo que está descrito e documentado, e, sobretudo, com início, meio e fim. Tem que existir um processo, tem que existir a rotina para trabalhar essa base. Ah, mas eu vou trabalhar, Diego, a base só em ocasiões sazonais, né, em épocas do ano específicas. Tudo bem, até porque não faz sentido você estar a todo momento mandando mensagem para a sua base. Ela não vai funcionar, né? Você precisa fazer isso de forma estratégica. Mas isso precisa ser um processo, isso precisa ser bem desenhado, de modo que você e a sua equipe saibam que, por exemplo, em agosto, é o mês dos pais, então nós vamos fazer uma campanha voltada para os pais e a gente vai trabalhar a base de clientes, a base de contato. Qual é a oferta que a gente vai fazer para os pais que já foram atendidos aqui na clínica? E se você não tem essas informações organizadas, se você não tem esse processo bem descrito, você não vai conseguir otimizar a sua estratégia, certo? Um outro ponto que faz com que a gente acabe não utilizando isso de forma legal é a crença de que, para trabalhar a base, eu tenho que ter um volume grande. Obviamente que quanto maior o volume, melhor vai ser o seu resultado. Mas você também consegue trabalhar uma lista pequena. Josafá trouxe aqui um exemplo de uma lista de 12 pacientes, onde ele teve 4, não é isso, Josafá? 4 retornos. Então a lista pode ser pequena. Obviamente, se for maior, seu resultado tende a ser maior, seu trabalho tende a ser maior para trabalhar essa lista, mas se não for uma lista de 10, de 20, de 100, de 200 pessoas, você vai conseguir trabalhar e, sobretudo, você vai ter resultado. Lembra que eu falei no começo? Se eu tenho uma lista construída ao longo de 10 anos, eu vou ter uma taxa de resposta e de comparecimento, de agendamento menor. Se eu tenho uma lista construída durante 2 anos, eu vou ter uma taxa de resposta e de agendamento maior, porque aqueles contatos estão mais quentes, eles lembram da sua clínica, eles lembram de você enquanto profissionais, enquanto dentista, ele não trocou de número ainda, ok? Mas quando você vai para uma lista de 10 anos, esses contatos mais antigos, aí você vai ter uma taxa pequena de resposta, ok? Mas se isso for feito em grande escala, você também vai ter resultado. Então, os motivos que faz com que os dentistas não utilizem isso da forma correta são esses que eu falei: a falta de visão, a falta de organização no contato, e para mim essa é a principal, né? A falta de um processo bem definido e, sobretudo, a crença de que para fazer isso, para trabalhar essa base, você precisa ter muitos contatos. Isso não é verdade. Mas veja, pessoal, essa alusão que eu fiz aqui na mina de ouro é porque, de fato, isso tem muito valor, né? Hoje em dia existem no mercado empresas que negociam listas de contatos, nome, telefone, e-mail, né? Vendem, trocam entre as empresas os contatos, e por isso surgiu a Lei de Proteção dos Dados, né? Então, hoje em dia as empresas, existem algumas restrições nesse compartilhamento de informações dos pacientes, porque aquilo estava sendo usado de forma muito agressiva, né? E ainda assim, mesmo com a lei, ainda existem pessoas vendendo e comprando listas de telefone, listas de e-mail, tá certo? Então, por que nós não vamos utilizar a nossa base, certo? A gente precisa trabalhar com essa base de forma estratégica, de modo que a gente tenha ali algum resultado. Agora, é óbvio, antes de trabalhar, a gente precisa fazer o diagnóstico da nossa lista, a gente precisa levantar esses dados, essas informações, né? Então, sobretudo se você não tem um sistema, por exemplo, se você fazia algo ali, anotando em ficha, anotando no caderno, ou se você só tem esses contatos no WhatsApp, né? Então, a gente precisa, antes de qualquer coisa, organizar esses contatos, fazer um diagnóstico e identificar, sobretudo, quem são os pacientes, por exemplo, que não voltam na clínica há mais de 6 meses, né? Terminaram o tratamento, passou 6 meses,
eles não vieram, então será que não é hora de mandar um oi para esse paciente, avisando a ele que ele já está na época, né, de refazer a limpeza, né, para manter o seu sorriso saudável, entende? Quem são os pacientes, como o Josafá falou, que iniciaram o tratamento e não finalizaram, né, começaram ali a fazer o tratamento e não voltaram para terminar, né? Quem são os pacientes de ortodontia, como Jéssica citou aí, que abandonaram as manutenções, estão com os aparelhos instalados, mas abandonaram, não estão voltando mais, né? Quem são os pacientes que vieram fazer avaliação e não retornaram para realizar o tratamento, não fecharam o tratamento, ok? No caso de clínicas multidisciplinares, como a minha, como a de Mônica aqui, né? Os pacientes que foram atendidos em outras áreas por médico, que fizeram exames, também são pacientes que conhecem a clínica e que podem se tornar pacientes aqui na odontologia, ok? Que é o meu caso, entende? Então, primeiro ponto é a gente organizar as nossas informações. E como é que vocês vão fazer isso? Se tem sistema, é muito fácil. É só ir lá com 2 cliques, né? Relatório de cliente, todo sistema vai ser isso. Vai buscar os relatório dos clientes, e você já vai ter a lista de seus clientes, dos seus pacientes, ok? E aí alguns sistemas trazem a possibilidade de você filtrar por sexo, por data de nascimento, por idade, por cidade, né? Por bairro. Outros não trazem, mas enfim, você consegue, através do sistema, ter uma lista de forma mais fácil. Se você ainda não usa o sistema, aonde estão esses contatos? Estão no WhatsApp, né? Então, você precisa listar de alguma forma essas informações, né? No caderno, nas fichas, nos prontuários, né? Como a Mônica falou aqui também, e de alguma forma criar uma lista. Vai lá no Excel, cria uma planilhazinha, lista nome e telefone. Nome e telefone, de modo que vocês, em algum momento, tenham essas informações acessíveis para trabalhar a base de vocês. Tá certo, pessoal? Ó, eu, no momento, né, aqui nessa aqui, a gente tá com uma campanha muito forte. Mandei um vídeo lá no grupo essa semana mostrando para vocês quem tinha iniciado semana passada. E a gente tá com uma campanha muito forte voltada para implantes dentários. Essa campanha a gente quer usar alguns canais, né? Será uma campanha que a gente vai rodar durante 3 meses. E um dos canais é a nossa base, né? A gente fez uma mudança de sistema aqui na clínica recentemente, há cerca de 1 ano, e nesse sistema que a gente usa hoje, a nossa base tem em torno de 5.000 pessoas. Tá? A gente tem em torno de 5.000 pessoas. Só que, no sistema antigo, nós temos mais de 18.000 pessoas cadastradas. A gente iniciou o trabalho, obviamente, com a lista do sistema novo, e aí é uma lista onde a gente está entrando em contato com todo mundo, sem distinção, né? Obviamente que não os menores de idade, né? Então, aquelas pessoas menores de 18 anos, eles não estão sendo abordados, né? A gente não está mandando mensagem para essas pessoas, mas 18 anos mais, a gente está mandando a mensagem, a gente está fazendo contato com essas pessoas, e vejam, já são vários agendamentos. Já teve comparecimento, já tem tratamento fechado, ok? A gente espera com isso, ao longo dos 90 dias, ter um resultado, assim, muito bacana. Certo, pessoal? Eu vou compartilhar um pouquinho dessa estratégia com vocês, só para vocês entenderem, né, o que é que eu falei, que a gente precisa ter processo, né? A gente precisa fazer as coisas de forma intencional. Momento aqui. Com início, meio e fim, e sabendo, sobretudo, o que é que a gente vai ofertar aos nossos pacientes, né? Tá aparecendo para todo mundo aí já, né, pessoal? Então, a gente tem aqui, ó. Pronto. Primeiro, a nossa meta de faturamento para essa campanha é de R$300 mil ao longo dos 90 dias, com uma campanha voltada para implante, tá? Então, na nossa estratégia, obviamente, a gente iniciou aqui
com a fase de preparação, depois a fase de execução. Nessa fase de preparação, o que é que nós fizemos? A gente definiu qual seria a campanha, qual seria a oferta, né? Que aí, nesse caso, a gente chamou a campanha de plantão do implante dentário, certo? A oferta de entrada, qual é o gatilho, qual é a mensagem que a gente vai levar para esse paciente? É a oportunidade deles realizarem implantes dentários com até 30% de desconto. A gente não fala isso na mensagem, a gente não fala o percentual, a gente fala apenas com descontos especiais, né, com oportunidade, mas a ideia da campanha é essa. Vejam, se a gente faz uma campanha, a gente de fato tem que entregar aquilo que a gente promete, certo? Então, nessa campanha a gente vai trazer essa oportunidade do desconto e da facilidade no pagamento ali, podendo ser parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito ou no boleto. Então, a gente está criando, de fato, um evento, uma oportunidade para que esses pacientes enxerguem que, de fato, eles precisam vir. Se ele precisa de implante, esse é o momento dele vir para fazer o implante dentário, tá? E aí, durante essas avaliações, nós vamos ter outras ofertas, né? Se o paciente chegou para fazer uma avaliação de implante dentário, veja, eu vou estar reduzindo a minha margem, porque eu vou dar um desconto alto, mas eu vou ofertar outros tratamentos para ele. Eu vou ofertar um clareamento, eu vou ofertar uma faceta, ok? Eu vou ofertar um implante com cirurgia guiada, por exemplo, né, que é um tratamento um pouco mais caro, né? Eu vou ofertar, no caso de um protocolo, por exemplo, um protocolo cerâmico, que é um pouco mais caro também. Então, eu vou trazer o paciente com a oferta gatilho, mas depois eu vou oferecer outros tratamentos que também podem ser interessantes para eles. Então, na nossa meta, como eu já disse, a gente espera ter 75 vendas com ticket médio de R$4 mil, ou seja, R$300 mil em 90 dias. Ainda na fase da preparação, a gente definiu quais são os canais que a gente vai trabalhar, né, aquilo que a gente vem conversando nas aulas. Então, a gente vai trabalhar o Instagram da clínica, o tráfego pago que está rodando também, o marketing de referência, que é aquilo que eu faço aqui dentro do consultório, e a base de pacientes na clínica, ok? O social selling a gente ainda não está fazendo no Instagram, mas a gente está apostando muito aqui na nossa base de clientes. Eu escalei 3 pessoas da nossa equipe para estar fazendo esses contatos diários e a gente está conseguindo aí já muitos agendamentos. Estruturação de informações e materiais, né? Então, falei aqui agora, a gente precisa organizar, né? Na fase de preparação, a gente filtrou a nossa base de contatos, as listas, quais eram esses clientes que iriam receber essa oferta. Então, eu listei os 20 nomes masculinos e 20 nomes femininos mais comuns na lista. Eu peguei a lista e joguei lá no ChatGPT e pedi para o ChatGPT me informar quais eram os nomes mais comuns. E aí ele me trouxe 20 nomes masculinos e 20 nomes femininos. Com isso, eu gravei um áudio, né, falando sobre a nossa campanha, personalizado com o nome desses pacientes. Então, lá no processo, as meninas, né, a equipe que está fazendo esse contato, manda esse áudio meu para o paciente. E o áudio tem esse script aqui, né? Aqui, por exemplo, né? Olá, José, tudo bem? Aqui é o Dr. Diego Rios, dentista da Clínica Seclin. Eu quero te fazer uma pergunta rápida e sincera. Você sente vergonha de sorrir, tem dificuldade de mastigar ou usa prótese que incomoda devido à falta de um ou mais dentes? Ou seja, eu falei das dores do paciente, né? Se você respondeu sim, ou conhece alguém que passa por isso, que esteja nessa situação, preste atenção no recado. E aqui eu falo agora sobre o plantão, né? Nos próximos dias estaremos realizando o plantão do implante dentário, falo da oportunidade. Então, esse áudio ele é enviado para os pacientes, com minha voz, eu falando o nome da pessoa, a pessoa entende que aquilo ali de fato é algo exclusivo para ela, né? Gera um valor grande. E isso fortalece muito, né, a conexão. Veja, quando a gente trabalha a base de pacientes, pessoal, a base de clientes da nossa empresa, a gente muitas vezes vai estar falando com alguém que, durante o atendimento, se tornou nosso amigo,
né? Isso que se conectou muito com a gente, que brinca, que conta história, que fala da família, né? Pessoas que às vezes a gente se torna até psicólogos. Então, é importante que no momento desse contato a pessoa entenda que você está falando diretamente com ela, que você lembra o nome dela, que você falou o nome dela, que você lembra do atendimento dela. Se você mandou uma mensagem genérica, isso pode não ter tanto resultado, entende? Então, no nosso processo também, nós temos um vídeo no momento do agradecimento, no momento do agendamento. Então, depois que a pessoa agenda, aí as meninas vão mandar um vídeo meu para esse paciente agradecendo pelo agendamento. Isso aumenta o comprometimento, né? Aumenta a exclusividade e o comprometimento, porque no vídeo eu digo, né? Olá, João, tudo bem? Aqui é o Dr. Diego Rios, queria te agradecer por ter agendado sua avaliação conosco. Olha, o horário está reservado exclusivamente para você, então não atrase, tá? Eu estarei aqui te esperando, isso aumenta muito o nível de comprometimento daquele paciente, né? E, consequentemente, a taxa de comparecimento. Não é isso? Pode falar, Jéssica. Diego, e isso é realmente impressionante, assim. Eu atendo aqui em Aracaju e atendo em 2 interiores próximos, né? E tem pacientes que eles não querem falar com o contato da clínica. Eles mandam mensagem, nem todos têm o meu contato, mas eles mandam mensagem no direct. Eles mandam mensagem às vezes pelo Facebook. Você não me responde, eu disse, mas eu não uso mais. Eu não sei usar mais aquilo, eu não lembro mais como é que usa. Você não sabe, porque assim, quando é agenda no interior, eles sabem que eu vou basicamente 2 vezes no mês. Eu digo, mas você não sabia a data que eu vinha, só era mandar mensagem para a clínica. Não, a conversa tem que ser direta, eles sentem uma importância extrema Claro. quando a conversa é diretamente com a gente. Às vezes, tem pacientes que do consultório mesmo sabe que eu não faço agendamento, mas diz, eu quero agendar com você e fala pelo direct, e aí eu termino agendando, porque realmente tem essa necessidade. Exato, perfeito. Então a gente tem que se conectar o máximo possível, né, Jéssica, com os pacientes. Tem, com Se a, certeza. se a gente entra em contato com esse paciente de forma genérica, ele, às vezes, a gente pode até ofender ele, às vezes. É um paciente muito próximo, que gosta da gente, que acha que se sente o nosso amigo. E se eu mando uma mensagem para ele e não personalizo isso, a gente pode, às vezes, até ofender. Então, faz parte da estratégia. E, assim, funciona demais, viu? Funciona demais. Eu digo porque eu já caí nessa estratégia. Eu já recebi um áudio de alguém que veio me vender, falando o meu nome, e eu disse, gente, como pode? Essa pessoa estar gravando um áudio para mim, eu estou importante assim, né? Então, isso funciona muito. E, como eu disse, fazendo com estratégia, vai poupar o nosso tempo. Vocês viram o que é que eu fiz aqui? Eu peguei a nossa lista com 5.000 nomes, mandei para o chat GPT, pedi os 20 nomes masculinos e 20 nomes femininos mais comuns. Aí ele mandou. Aí eu gravei esses 40 áudios de 1 minuto, né? Dediquei ali 1 hora do meu dia e gravei esses áudios com o mesmo texto, mudando só o nome. E mandei no grupo onde estão as meninas, né? Então a gente tem um grupo aqui para facilitar isso. Eu mandei todos esses áudios e marquei. Então, quando elas falam com o paciente, elas só encaminham o áudio. Entenderam? Então, a gente consegue fazer isso. E gravei um áudio genérico, sem nome, para que elas pudessem mandar para os pacientes que, de fato, têm nomes mais difíceis, né? Menos comuns, vamos dizer assim. Entendeu? Então, a gente faz com estratégia, a gente consegue, sim, encantar o paciente e atrair. Ó, eu vou resumir aqui, porque o objetivo da aula não é mostrar essa estratégia para vocês agora, no momento. Vai ter um momento para a gente aplicar isso aí com vocês. Mas eu queria só mostrar, né, que para fazer isso e para ter resultado, a gente precisa ter processo. Na fase da execução aqui, ó, então, a base de clientes, vejam, tudo script aqui, ó. A mensagem inicial. Qual é a mensagem inicial que a minha secretária está mandando para o paciente? É essa aqui, ó. Olá, seu José, tudo bem? Aqui é Brenda, da Clínica Seclin. Estou te chamando porque o Dr. Diego Rios pediu para te enviar uma mensagem especial. Ou seja, ela diz ao paciente que eu pedi para ela mandar essa mensagem. Ele gravou um áudio diretamente para você. Posso te enviar agora? Aí a pessoa responde sim. Aí na hora que a pessoa responde, ela manda o áudio. Entende? Então, depois que o paciente responde sim, ó, tá aqui no processo. Ela envia o áudio. Depois, o paciente vai responder, né, o que é que ele
absorveu ali daquele áudio, a CRC, que é a secretária, vai conduzir esse paciente até o agendamento. Depois que o paciente agenda, aí ela vai mandar o vídeo, falando de novo o mesmo nome do paciente, agradecendo o agendamento e, sobretudo, deixando esse paciente mais comprometido comigo. Eu digo no vídeo assim, eu digo, olha, seu José, o horário do senhor está reservado, é exclusivo seu. Eu estarei aqui te esperando, então não atrase para que a gente possa bater um papo e conversar sobre o seu caso. Entende? Então ali o paciente fala, poxa, eu marquei, o doutor está lá me esperando, eu não posso deixar de ir. Com isso, a gente tem uma taxa de comparecimento maior. Certo, pessoal? Vejam, se tem algo que ainda funciona muito bem, né, ainda existe muita gente que tem, de fato, um apreço pela palavra, que quando se compromete com algo, elas cumprem. E a gente tem que usar isso. Né? Tem gente que não liga não, viu? Tem gente que diz a você, hoje de manhã que vai e de tarde falta. Mas ainda existe uma parcela grande da população que, de fato, tem compromisso. Se falar que vai, eles vão. E quando você mostra para ele isso, que você está aqui esperando, que você está dedicando um pouco do seu tempo para ele, isso funciona muito bem. Então, veja, eu mostrei isso aqui só para vocês entenderem que tem estratégia. Isso aqui, essa execução vai durar 90 dias. Certo? O que é que a gente... Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Um momento. Rapidinho. Falei sobre estratégia, agora eu vou demonstrar isso aqui para demonstrar a organização, porque só funciona também se tiver organização, né? Se for feito de forma aleatória, o resultado também vai ser aleatório, ok? Então, deixa eu só mudar a tela aqui, apresentar outra coisa. Vai aparecer, essa aí é a tela inicial do nosso sistema aqui da clínica. Esse sistema, ele tem um módulozinho aqui de marketing que fornece um CRM. O que é o CRM? É um controle de contatos, certo? De relacionamento. Então, aqui a gente criou, né, a telinha lá do plantão do implante, e aí nós temos aqui todos os pacientes que estão sendo abordados, né, nesse plantão. Veja, nós tivemos 14 agendamentos até então, né, onde um não compareceu, um compareceu, e 12 ainda não chegaram na data. Né? A gente começou semana passada, acho que amanhã tem mais pessoas agendadas. E na medida que a gente vai fazendo esses contatos com os pacientes, as meninas lá, né, as meninas, entre aspas, porque tem Bruno também no meio, né? O pessoal, a equipe, vai transportando essas pessoas de fase aqui. Vocês conseguem enxergar isso? Então, eles mandaram a mensagem inicial, a pessoa vai estar aqui. No momento que eles enviam o áudio, eles transferem a pessoa para cá. E assim sucessivamente. Contato frio é aquela pessoa que recebeu o áudio, mas não respondeu. Né? Quando agenda, eles botam aqui. E assim sucessivamente. Então, a gente precisa ter, pessoal, uma organização também para a gente conseguir, de fato, extrair o melhor dessa estratégia. Né? Base de clientes, a estratégia, o processo bem elaborado e, sobretudo, a estratégia, tá? Deixa eu só retomar aqui. E, justamente por falta de organização e estratégia, muitos acabam não extraindo o que há de melhor, né, na sua base de pacientes, tá? Então, quais são as ferramentas que a gente vai utilizar para isso? Eu acabei de mostrar aqui, pessoal. A gente tem que ter um CRM. A gente tem que ter algo que nos ajude a organizar esses contatos. E aí não precisa ser um sistema caro, né? Existem vários sistemas aí de CRM no mercado, até gratuito. Não sei se vocês conhecem. Vocês podem fazer isso aqui. Trello. Existe um programinha chamado Trello. Eu vou colocar lá no grupo o link, que ele, de fato, é um organizador de tarefas, mas ele pode ser um CRM também. É um programa gratuito, né? Obviamente que simples, os programas específicos para isso vão te entregar mais, porém, se você não quer fazer esse investimento, se a sua base ainda é pequena,
né, você pode utilizar o Trello lá ou até uma planilha de Excel para ir fazendo esse controle desses contatos. Mas vocês precisam ter um sistema, vocês precisam ter uma planilha, vocês precisam ter isso anotado em algum lugar, né? Quais foram as pessoas que vocês mandaram mensagem, quantas dessas pessoas responderam, quantas agendaram, das que agendaram, quem compareceu, dos que compareceram, quem fechou o tratamento, quem não fechou. Isso precisa estar organizado para que vocês possam otimizar a estratégia, certo? Uma outra ferramenta é, sem dúvidas, né, e aí, para mim, é essencial, o WhatsApp, ok? Ligar é bacana, mas veja, a gente liga para quem não responde o WhatsApp. O primeiro contato, para se